existe uma certa romantização do casamento, que parece contraditório, mas que eu sou contra, de que quando você casar, você finalmente vai ser feliz. Será? Fala pessoal, bem-vindo a esse podcast, que é um podcast entre eu e a minha esposa, porque a gente se ama muito e a gente ama muito a Jesus e a gente quer conversar sobre isso. Então, se você tem um tempinho aí, pega um café e vamos conversar um pouco. E você vai ver os gatos por aqui passando, é porque é realmente a sala da nossa casa. A ideia é ser um ambiente gostoso pra gente conversar, como se você estivesse conversando aqui na nossa sala de jantar com a gente. Exato. Se você vier aqui em casa, vai ser nessa mesa que você vai comer. De preferência sem os gatos. Com certeza. Mas então, qual que é o tema que a gente vai conversar hoje? Bom, antes de falar o tema, eu queria falar sobre o nome do nosso podcast. Tá. Qual que é o nome do nosso podcast, Matheus? Nosso podcast chama Dois ou Mais. E por que chama Dois ou Mais? Porque tem um versículo na Bíblia, Mateus 18, lá 20. em Mateus, que fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Jesus Cristo, ali ele estaria. Então, nós somos aqui 2, então com certeza Jesus já está aqui entre nós. Mas a gente está aberto e quer muito receber mais pessoas, né? Aqui com a gente também. Seja você como ouvinte ou uma pessoa conosco aqui em futuras participações, quem sabe. É muito porque a gente acredita que Deus age, principalmente quando as pessoas estão juntas, né? Pessoas que dividem a fé em Jesus, quando elas estão juntas, algo acontece, né? E que Deus chamou para si um povo, né? Para ter comunhão. E isso começa dentro de casa. Para você que é casado, para você que mora com os pais. Então é bem importante, a gente acha que a comunidade é uma coisa muito importante. Que é porque a gente vai trazer esse tema hoje, né, Matheus? Qual é o tema? O tema de hoje é: o evangelho confronta mais no casamento do que na igreja. Começo já tendo que fazer um esclarecimento aqui. Porque a gente fala de igreja, a gente pode pensar da igreja a estrutura, Uhum. ou a gente pode pensar da igreja o corpo de Cristo. Quando a gente fala de casamento, temos duas pessoas aqui Uhum. do corpo de Cristo. Então nós somos a igreja. Falar que o casamento confronta mais do que a igreja, então é como se falasse que a igreja confronta mais que a igreja. Não é esse o objetivo. O que a gente quer trazer aqui é de que o casamento é um dos lugares de relacionamento, de vida em comunidade mais difíceis Uhum. para você ser igreja. Porque você vai na igreja no domingo, na estrutura da igreja no domingo, e vai se relacionar com seus irmãos em Cristo, com a igreja de Cristo no domingo. Uhum. É tudo muito bonito, tudo muito polido. São Claro. o quê? 2 horas? Para alguns 3 horas de encontro. É fácil ser bonitinho, fácil. cheiroso. E aí são poucas pessoas que você desenvolve uma intimidade Uhum. de discipulado, de vida ali mais próxima, né? Mas mesmo assim, eu acho que em termos de pessoas casadas, você não desenvolve nenhuma intimidade mais profunda que a intimidade do casamento. É isso. E o próprio casamento é essa imagem, né, da união que existe da Trindade, das 3 pessoas de Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são tão unidos que eles se tornam um. E é engraçado não, né? É muito bem pensado que a Bíblia fala que quando as pessoas se casam, elas se tornam uma só carne. Então, de certa forma, o casamento ele sinaliza essa união do próprio Deus. Então ele não é só um contrato, um papel que você assina, uma atitude que você toma, mas ele sinaliza algo do reino, né? E isso é muito, muito bonito. Sim. E eu estava até lendo aqui um pouco antes da gente começar, né? Algo que o C.S. Lewis falou num livro que ele escreveu. Agora eu não lembro qual que é o livro.
que eu tava lendo fora do livro, mas em que ele fica assustado com a pregação que um pastor fala que como o lar é um lugar importante, porque lá é onde a gente pode tirar as nossas máscaras e viver aquilo a quem a gente é realmente, Uhum. né? E ele fala assim, mas eu tinha almoçado na casa desse cara naquele domingo. Eu tinha visto que ele desrespeita a esposa, Uhum. corta os filhos, não Sim. liga porque os filhos falam. Então, o que ele estava tentando pintar, que seria utópico ali, a vida em família, a unidade familiar, é algo realmente muito bom, era para ser. Mas, naquele caso, aquele pastor estava usando como um local onde ele poderia baixar as suas defesas E se que ele quisesse e ser deixar o sem nenhuma pecado regra. tomar conta. Uhum. Então era isso que, na verdade, que ele gostava de estar em casa. Porque acho que ele sentia esse peso de estar na sociedade e não poder Ter que tratar os outros fingir. assim, Uhum. Só que aí o Lewis ele vai falar que, na verdade, em casa é onde a gente tem que mais se armar, porque é realmente dentro de casa que a gente se sente tranquilo e a gente tende a deixar o nosso eu interior, o nosso pecado, né, nosso eu pecaminoso, dominar. E aí eu desrespeito você, ajo sem pensar. Mas é em casa, justamente pela grandeza e pela profundidade que é o casamento, que a gente tem que mais prezar por uma vida harmoniosa, por uma vida em que a gente reflita de fato o caráter de Jesus. E isso é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil mesmo. Tem um versículo lá em João 13:35 que fala: Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, né? E às vezes quando a gente pensa em amar uns aos outros, a gente sempre pensa nas pessoas de fora. Não sei porquê, né? Mas, como que eu posso ajudar a sociedade? Como que eu posso servir melhor a minha igreja? Como que eu posso. Enfim. A gente nunca pensa nos de dentro, de primeiro momento, né? Deveria. E é muito mais difícil quando você tem que lidar com um dia que você não tá de bom humor, um dia que você não dormiu bem e você tem uma intimidade. E às vezes a gente acha que intimidade é sinônimo de eu não preciso fingir, no sentido de eu posso me entregar pro meu pecado, para as minhas fragilidades, para tudo. Sendo que, na verdade, o que Deus está pedindo da gente é que a gente ame primeiro as pessoas que estão. Quem que é o próximo mais próximo, né? É o nosso cônjuge. Então, é isso que Deus pede da gente. E eu vejo muitos, inclusive líderes de igreja, que servem todo mundo na igreja, que amam as pessoas, que tem, assim, o WhatsApp lotado de mensagens de gente que aconselha e tudo mais, que cuida. E aí você vai conhecer dentro de casa, ele é um cara amargo, ele é um cara que não lida bem com a esposa, que maltrata a esposa. Então isso é hipocrisia, né? Sim, com certeza. Eu vejo muitos ministérios que, por vezes, ficaram manchados por conta desse tipo de escândalo, Uhum. né? De que se descobre que um pastor, ou que um presbítero, ou que um tipo de figura ali da igreja agride a esposa, ou está envolvido em algum tipo de imoralidade, algo do tipo, e isso destrói 100%, né, o ministério da pessoa. Por mais que ela se arrependa e volte, aquilo fica marcado, aquilo Sim. fica manchado, justamente por ter ferido ali uma das unidades mais básicas, mais principais ali da comunidade, que é o casamento. Se você for pensar, o relacionamento é a essência do evangelho, né? Toda a história, a narrativa do evangelho é sobre o fato de Deus ter criado a gente para se relacionar direto com ele. Então, a gente deve estar aí. Se relacionar, se relacionar direto com ele. E aí a humanidade caiu, né? Pecou, se distanciou de Deus. E aí toda a história do evangelho é como o próprio Jesus se reconciliou com o mundo e
fez um plano, né, através da vida de Jesus e tudo mais, para se reconciliar com ele. E para poder usufruir desse relacionamento sem barreiras com ele de novo. Eu acho que um dos problemas é a gente não entender a profundidade disso. Se a gente entendesse a profundidade dos nossos erros, dos nossos pecados e o tamanho do perdão de Deus, de verdade, eu acho que a gente não teria tanta dificuldade de amar o nosso próximo. Né? Eu acho que isso faz parte também de uma falta de compreensão do amor e do perdão de Jesus, assim. Tem uma coisa que eu sempre falo, e você sabe que eu falo bastante, e que a gente aprendeu lá, quando aprendeu assim, né? Redescobriu em Jesus, no momento que a gente estava lá na igreja de Atibaia, né? Que é sobre Jesus ser toda a fonte da vida cristã que a gente tem para viver. Então, ele é uma fonte infinita de amor, de perdão, de graça. E quando eu não tô naquele dia que eu tenho paciência, quando eu não tô naquele dia que eu sou uma pessoa misericordiosa, graciosa, tô tolerando seus erros, é naquele dia que eu mais preciso de Jesus e existe nele, sem dúvidas, a força que eu preciso para ser paciente, misericordioso, naquele dia que eu não quero, aquele dia que você olha pro seu coração e você sente assim, cara, tem um bicho aqui dentro. Uhum. Se, o- se, se, Na TPM, no meu caso. se o Matheus falar alguma coisa aqui, ou se a Marina falar alguma coisa que eu vou explodir. Nessa hora que vai explodir, Jesus tem aquilo que a gente precisa para não explodir. E a gente sabe que isso não é fácil, né? Eu tava pensando aqui que às vezes as pessoas olham pra gente, as pessoas que conhecem a gente, acham que nosso relacionamento sempre é muito tranquilo. Não sei que tipo de visão que as pessoas têm, mas eu tenho ouvido isso. Mas a gente, por mais que a gente tenha valores muito, crenças muito, o que é essencial, a gente concorda muito, a gente é muito diferente também. Sim. Então eu lembro que no nosso namoro, e até primeiro no nosso casamento, talvez, a gente tinha várias intrigas, assim, várias coisas que a gente teve que ajustar. Por exemplo, o Matheus é um cara super caseiro, assim, tranquilo, gosta de ficar mais em casa e tal. E eu sempre fui uma pessoa muito mais espontânea. E eu lembro que várias vezes eu queria, tipo, sei lá, passear em algum lugar. E nem era coisa muito grande. Era tipo, vamos andar ali no lago, que é perto da sua casa, né? Que era a sua casa lá de Uhum. Atibaia. Você, não, pra que a gente vai fazer lá, sabe? Vamos ficar aqui e tal. E eu ficava super triste. Eu falava, nossa, esse menino nunca, se eu casar com ele, ele nunca vai sair de casa. Vai ser horrível, vou ficar presa em casa o tempo todo. E a gente foi ajustando isso, Deus. É muito bom, né? Porque quando você tá com seu coração nele, ele vai te capacitando a lidar com as diferenças e lidar de uma forma cada vez mais respeitosa e paciente, tolerante. E engraçado que a gente tá num mundo que fala muito sobre tolerância, né? Uhum. Mas que, na minha opinião, é o mundo mais intolerante que existiu. Sim. Porque é uma intolerância disfarçada de tolerância, né? Se você não concorda com o que eu concordo, eu não vou tolerar você. Sim. É uma tolerância que no fim das contas é egoísta, né? Como no casamento a gente pode passar por isso. Eu, eu exijo, ou eu quero que você me aceite, mas quando é pra eu te aceitar, talvez eu não consiga, entendeu? Uhum. Difícil se colocar no pé do outro, nos pés do outro. Sim, isso é muito difícil mesmo. A nossa cultura, ela vai muito contra o evangelho algumas vezes quando ela conta algumas mentiras sobre o casamento. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso acaba entrando no nosso dia a dia e a gente não percebe. Aquela ideia, por exemplo, de se te faz feliz, é certo. Que às vezes até os cristãos disfarçam, né? Se eu senti paz, Uhum, é porque tá certo pra mim. uhum. E não necessariamente, né? Às vezes não. Porque a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Uhum, Então eu já vi pessoas muito próximas a mim tomarem decisões em relação ao casamento, por exemplo, com quem elas iam casar, com quem elas iam namorar, se relacionar, com base nessa paz. E sendo que depois não foi uma coisa que
tudo certo. Sim. Então, se você tá aí nesse momento de escolher o seu namorado, o seu futuro marido, não use o sentimento de paz como a sua única medida pra saber se essa pessoa realmente é certa pra você. Porque isso pode ser enganoso, né? Com certeza. Tem que perguntar para Jesus. Jesus vai responder o que você precisa fazer. Sim. Porque aí, às vezes, a pessoa até vê vários sinais de que não é, Mas ela sente paz, né? mas ela Ignora. tá apaixonada. E quando Mas é aquele tipo de coisa que se você pergunta para Jesus, você claramente escuta ele falar não. Aí, só que tem alguma coisa errada você aí. que não quer ouvir aquele não, você não quer. Aham. Mas você sabe que Jesus tá te falando não. Porque às vezes você é uma pessoa, né? Você quer estar com ela, mas. Né? Complicado. E outra mentira é o que eu acho que pode acontecer é você tem que se priorizar. Cuida de você. Depois você pensa nisso. Porque no relacionamento, qualquer relacionamento que for, namoro, casamento, amizade, exige sacrifício. Uhum. Então, como é que você vai fazer um negócio funcionar se você tem que entender que às vezes não vai ser do seu jeito? Que você vai ter que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade do outro. Isso é muito desafiador. E com muito amor, né? Sabendo que isso é a vontade de Deus pra gente, né? Não deixa de ser um sacrifício e dói por ser contra a nossa natureza pecaminosa. Uhum. Mas é aquilo que realmente nos traz a paz com Deus, né? Não uma paz, como Jesus fala, não uma paz como o mundo dá, Uhum. né? Uhum. Não é essa paz de, tudo bem, não é isso. Mas é uma paz daquele fardo, aquele jugo que é suave, que a gente tem paz com Deus, estamos Uhum. em paz com Jesus. Sim. E eu acho que isso não é uma coisa só do mundo, mas, né, das pessoas que não conhecem Jesus, mas é uma coisa dentro da igreja também. Parece que enquanto a menina não casa, pelo menos no meu caso foi assim, enquanto não casa, então, e aí? Quando vai casar? E aí? E nunca para isso, sabe? Existe uma certa romantização do casamento, que parece contraditório, mas que eu sou contra, de que quando você casar, você finalmente vai ser feliz. Você vai encontrar abundância de Uhum. amor. Será? Apesar de que eu teria falado pro meu eu mais novo casar mais cedo, Eu com também. certeza. Uhum. Mas não porque eu estava incompleto ou precisando do casamento para ser feliz, Uhum. mas mas porque no caso hoje, olhando com a visão de hoje, eu vejo que muito de eu não ter tomado essa decisão mais cedo, da gente ter casado, foi por uma espécie de medo e esperando o momento certo, dar tudo certo, só que às vezes não vai dar tudo certo para você conseguir tomar essa atitude, né? Você às vezes vai casar com um emprego mediano, Uhum. numa casa mediana, e é assim que começa, assim que você vai construir as coisas juntos. Então, às vezes eu sinto que eu deixei de tomar essa decisão por medo, por o que vão pensar de mim, né? Sim. Mas, mas talvez nós pudéssemos ter tomado essa decisão um pouco mais cedo. Com o que a gente já tinha já seria suficiente para a gente conseguir estar junto. Mas enfim, É o são, tempo são certo. muitas variáveis que a gente tem que considerar. Tem a opinião dos pais também, que são formas de Deus conversar com a gente nesse aspecto também. Enfim, mas a minha satisfação, a nossa satisfação, ela já estava, ou ela já deveria estar completa em Jesus antes, Uhum. né? O casamento não vai trazer nada adicional em termos daquilo que completa ou concretiza a sua felicidade. Vai trazer outras expressões da graça de Deus, do amor de Deus, a gente vai aprender muitas coisas novas, Sim. mas E é uma ferramenta muito boa na mão de Deus pra te podar com em certeza. vários sentidos, porque o relacionamento que a gente tem com os nossos pais, por exemplo, até com o nosso namorado, não é tão profundo quanto um casamento. E aí, Uhum. às vezes,
Até eu lembro no começo, quando eu tava casada, eu me senti até mal. Eu até comecei a me questionar se eu era convertida mesmo. Porque os pecados, eles surgiam tão grandes e tão fortes como nunca tinham surgido antes. E aí eu tava diante de Deus falando assim, Deus, não é possível, eu acho que eu não sou salva, porque eu peco demais o tempo todo. O que tá acontecendo? E aí, quando Deus foi falando comigo, né, através da palavra dele, de que na verdade não, na verdade eu tava me expondo mais, eu estava num relacionamento muito mais profundo, íntimo, e que isso ia ser bom, porque ia me fortalecer, me amadurecer como cristã também. Uhum, com certeza. Mas o casamento, ele tem uma forma de jogar na sua cara todos os seus pecados. Mas é bom porque você consegue lidar com eles, né? Com Jesus. Especialmente se as duas pessoas estiverem envolvidas e comprometidas a A fazer isso. ajudar o outro, Uhum, né, a melhorar e não só a consumir o casamento. A gente vive nessa sociedade consumista de tudo, né? uhum. E o casamento ele tem esse viés de de consumir. Eu vou consumir aquilo que me faz bem. Então Como se é, fosse descartável, né? eu vou consumir Quebrar. Não essa vou consertar, vou jogar no pessoa lixo. até me Sim. trazer alguma coisa, como se fosse um refrigerante, né? Uhum. Tô tomando ali a hora que começar a dar aquele. E é tão injusto isso, né? Joga fora. Porque a pessoa ela nunca pode ser o seu Deus. Ela nunca pode ser a sua fonte de alegria. Ela nunca pode ser a sua fonte de nada. Porque a única fonte verdadeira que não acaba, a água que você toma e nunca mais tem sede, é Jesus, né? Sim. Então, se você busca isso na outra pessoa, e eu acho que esse é o grande problema. Eu quero muito que meu marido me dê muita atenção o tempo todo. Eu quero muito que ele me trate como uma princesa. Eu quero muito que a minha mulher, limpe a casa e deixe a casa perfeita todos os dias, lave todas as louças e nunca. E a gente começa a criar uma imagem de quem a gente quer que o nosso cônjuge seja. E ele nunca vai ser, porque ele é imperfeito, assim como a gente. Uhum. E aí que começa o problema. Porque a gente começa a depositar no outro a nossa felicidade, o que a gente espera, as nossas expectativas. É. O que a gente vai fazer quando o outro não estiver bem naquele dia? Pois é. Aí acaba o amor, né? Mas eu acho que o que a gente tá querendo dizer é que o evangelho ele é contracultural nesse sentido, né? Uhum. E que a gente pode, e em Jesus a gente consegue viver um casamento diferente, um casamento santo, não perfeito, onde são duas pessoas imperfeitas lidando com seus pecados, colocando diante de Deus o quanto elas são frágeis e elas não conseguem, e buscando em Deus a fonte para tudo isso, né? Uhum. É. O cristianismo é sobre isso, né? É sobre andar na contramão do mundo, no sentido de que o mundo está agindo de uma forma e quando você tenta pensar em como que eu deveria agir, é o oposto do que você pode estar imaginando, né? Então, enquanto a gente pensa no relacionamento em que um relacionamento exploratório, em que você satisfaz o meu desejo. Aí a gente pode pensar assim, não, um relacionamento bom, um relacionamento que os dois cedem, né? Eu vou até ali, você vem até aqui, a gente se encontra no meio, é bom para todo mundo. Uhum. Mas o relacionamento que Deus nos chama a viver por meio do evangelho, não só um relacionamento de casamento, mas um relacionamento da Todas as vida, esferas, todos os lados. é o sacrificial, Uhum. em que eu me dou 100% em prol do outro, Uhum. sem esperar nada em troca. Isso é meio, parece impossível de viver, mas quando você está muito satisfeito em Isso é Jesus, utopia, né? Não dá é, pra viver isso. mas quando você está muito satisfeito em Jesus, e Jesus completa seu coração, você não se importa de Uhum. se doar pelo outro. E tiveram muitos momentos, gente, que falando do meu lado aqui, que eu tava totalmente
numa situação muito vulnerável ali. E eu não tinha nada para oferecer pro Matheus. Nada. E eu não digo só de doenças, mas de, às vezes, emocional, às vezes, enfim, lutas que eu tava enfrentando no meu trabalho, que eu não tava sabendo lidar. E o Matheus, ele teve que ser tudo, né? Aconteceu. Ele teve que cuidar da casa, ele teve que cozinhar, ele teve que cuidar de mim, do meu emocional. Então, assim, é sacrifício. E hoje eu olho assim, eu vejo assim, esses momentos e falo assim, realmente só por Jesus, porque tem dias que eu acordo e falo assim, eu jamais seria aquela pessoa de novo, eu não consigo. Eu quero, Deus dá a graça que você nossa, precisa, né? quero xingar a Marina porque ela tá fazendo alguma coisa que eu não quero, que eu não tô gostando. E aí eu olho, nossa, mas teve aquela época, né, que eu consegui dar conta assim. Realmente foi só Jesus, porque por mim é isso que o Lewis falou. Eu sei bem Quer indicar o livro aí pro pessoal? Vou quem mostrar agora. eu sei bem quem eu sou sem barreiras, né? Mas esse aqui é um livro do Lewis, Como Ser Cristão. Mas esse livro não é um livro do Lewis, na verdade é um compilado de vários capítulos de múltiplos livros que ele escreveu e que responde essa pergunta, como ser cristão. E aí tem um capítulo chamado Encantos e Desafios da Vida Familiar. E é um capítulo do livro Deus no Banco dos Réus. Aí sim. Aí o capítulo chama O Sermão e o Almoço. Então o livro é o Deus no Banco dos Réus, mas esse Como Ser Cristão é um compilado de vários capítulos interessantes, de vários livros, e tem outros, tem Como Orar e Como Ter Fé, algo do tipo, não lembro qual que é o terceiro, mas é muito interessante, porque é como se fossem gotinhas de sabedoria ali tiradas de vários livros, né, dele. E, e realmente, quando eu olho assim para quem eu realmente sou, quem eu me conheço que sou, só só por meio de Jesus. E por isso que a gente tem que beber dessa fonte, né? Beber dessa fonte que é ele que vai dar forças pra gente superar, né? Mas a gente tem aquele ponto, né, de tá, e quando eu tô doando 100% de mim, o outro não tá fazendo isso, né? Ele não tá bem com Deus. E ele fica, não doa 100%, não doa 100%. Será que tem um limite Uhum, do qual a gente consegue aguentar? Mas isso é assunto para um próximo vídeo. exatamente. E é uma pergunta difícil, desafiadora de responder, porque o pecado, ele dominou tudo, né? Ele destruiu tudo. Então é muito difícil, às vezes, falar de assuntos como esse, porque a gente não entende, às vezes, a dimensão do estrago do pecado. É, Mas eu queria também deixar claro, né, que a gente não tá falando com um teólogo aqui, porque nenhum de nós dois tem nenhuma formação em teologia. É, a gente tá falando aqui como. Aliás, se quiserem podcasts de teologia, tem vários bons para indicar. Se vocês quiserem assistir, de pessoas que manjam muito mais que a gente no que é estão falando. verdade, é verdade. Não é essa a intenção é a gente expor como um casal normal que vive o evangelho, que frequenta uma igreja local, que tem um relacionamento com Jesus, que falha nesse relacionamento com Jesus, que falha no relacionamento um com o outro, às vezes. E a gente fala com toda humildade, porque tudo que a gente tá falando aqui, várias vezes a gente já falhou também, Com certeza. né? É a nossa experiência de 7 anos de casado até o momento. É isso mesmo. E se vocês curtiram um pouco dessa conversa que a gente teve hoje, fez sentido pra você, compartilha com aquele amigo, né, amor? Ou aquela amiga, que você sabe que seria bom que ela ouvisse o que a É gente falou isso. aqui hoje. E de alguma forma deixa a gente saber que foi legal e a gente vai com o maior prazer continuar conversando aqui. Vocês assistindo a nossa conversa. Valeu, gente, por assistir e a gente se vê aí no próximo.